Fala pessoal, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Esse aqui é o fechamento de mercado. Quem não é inscrito no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para quê? Para que tu ativando o sininho, tu vai receber sempre essas indicações e também esses fechamentos e aberturas de mercado. Lembrando que toda terça e quinta, pós 18 horas, sai esse fechamento de mercado com as principais movimentações dos principais ativos, análise das ações principalmente, mini índice, mini dólar e o Ibovespa. Então, sem mais delongas, bora para a tela. E essa análise tem um oferecimento de Avel Trader, tá? A confiança através de um clique, então a Avel que traz toda a parte de institucional, a parte que pode te ajudar não só com automações, mas com VPS e toda a parte relacionada a trading, tendo assessores trading, acessa o link ou aponta o teu celular por QR Code que tu tem acesso à abertura de conta e podes migrar também a tua conta para a Avel sem custo nenhum, Profit Pro gratuito, automações gratuitas, assessor trade gratuito, um VAR que é aquele assessor que vai estar controlando as tuas perdas, caso tu queira, é óbvio, ele entra em contato contigo e te zera num dia de fúria. Para mim, é fundamental ter esse pilar, né, de um Value at Risk que todos os fundos de investimento têm, né, todos os grandes participantes têm essa terceirização do risco, beleza? Então, sem mais delongas, eu estou aqui com um ativo da Ipera, que é do nossa carteira de swing trade, né? O ativo deu a possibilidade, mas eu vou comentar outros ativos aqui em tela. Basicamente, vamos começar com o Ibovespa. Deixa eu só alterar aqui umas coisas aqui, pessoal. O Ibovespa, gente, no dia de... Olha só o OBV, que bonito, o acompanhamento do OBV, a média móvel servindo de suporte para o OBV, acompanhando esse movimento de preço, né? E aí, o que a gente tinha, Matheus? Nós tínhamos aqui o topo histórico marcado no 164.719, tá? Era o topo histórico do Ibovespa. E ele foi rompido, e rompido com muita classe. Porque quando nós temos um rompimento, e muitas vezes... existe, né, a probabilidade que 80% dessas formações aqui de rompimentos tendem a falhar, mas quando nós temos uma forte barra, eu ainda nem olhei o volume, tá? E a teoria de Dow funciona muito com o volume, perfeito? Lembra que pela teoria de Dow o volume deve confirmar a tendência, deve confirmar os participantes de mercado. Só que esse indicador que eu estou usando aqui abaixo se chama OBV, On Balance Volume, tá? Proposto por Joe Granville. O OBV ele trabalha com o volume, tá? O volume total negociado de uma ação é adicionado ao OBV num dia de alta e o volume total de uma ação é diminuído num dia de baixa, tá? E eu tô com o Ibovespa. E aí nós temos esse rompimento. Se eu for lá e olhar o volume, provavelmente essa barra aqui, tá? Nesta barra nós tivemos um forte volume. Vamos lá analisar? Olha só. Foi um volume expansivo em relação ao volume anterior, que foi um volume de baixa, né? Um volume de uma barra corretiva, desculpa. Um volume expressivo, né? Muito próximo da média, mas aí a gente tem o volume do rompimento. Olha só, olha a amplitude das barras, olha o comprometimento desses participantes aqui. Tá? Então foi sim um rompimento bem sucedido até o momento, tá? E rompimentos bem sucedidos, o que a gente quer ver? Deslocamento de preço, tá? Eu quero ver barras fechando nas máximas, eu quero ver continuidade do preço, eu quero que compradores comprem a mercado na abertura. Olha a força que não corrigiu, ela não veio corrigir nem mesmo o fechamento dessa barra. Compradores comprem fechamento, comprem máximas de barras, comprem aberturas de barras, comprem mínimas. Olha só, eles compraram aqui, ó, compraram toda a barra e hoje já compraram na abertura e foram comprando. Então isso é força, isso aqui são gaps são regiões de força, ímpeto comprador, e com isso, né, as ações também se valorizam, tá? Eu não vou fazer análise das ações que nós estamos posicionados na nossa carteira de swing trade do Copinvest, tá? Por questões éticas. Vamos dar uma olhada aqui em Goal 4, tá? Cara, a Gerdau é um ativo muito bom, esse ativo já esteve composto na nossa carteira de swing trade, tá? Há pouco tempo, até realizamos há pouco tempo, salvo engano, foi aqui nessa máxima, tá? Nesse teste. É um ativo que agora, olha só as médias muito abertas, tá? E eu gosto de usar muito pelo OBV, que é a média de 9 períodos, todas exponenciais, tá?
Então, provavelmente a gente vai ter que ter aqui uma correção, tá? Uma correção até as médias. Agora, no momento, a tendência tá muito robusta, tá? GGBR também, tá? Um outro ativo muito bom, tá muito bom também. Olha só, todos os toques de média móvel de 9 períodos são comprados, tá? O Banrisul, que também já fez composição da nossa carteira de Swing Trade Pro, né? Lembrando que são swings de 3 a 7 dias, e muitas vezes posições muito boas compradas a gente carrega um pouco mais, mas não ultrapassa 15 dias, tá? Então, nós temos aqui uma correção, essa correção nós operamos essa correção, saímos nessa barra aqui. Nós compramos essa correção aqui, considerando uma inside bar. Inside bar em contextos, né, tendem a ter contextos de reversão e suporte, né, ainda mais que nós tínhamos aqui um movimento altista, movimento que foi em duas pernas, uma correção, né, a primeira correção tende a ser comprada de no mínimo um teste de topo anterior e nós saímos nessa barra aqui, que era um fechamento que fechou gaps, né, quando ela fechou a gente saiu da nossa posição, beleza. Um ativo muito bom. A do Brasil também estava composto na nossa carteira, mas saímos, mas olha só que entrada bonita aqui, tá? Agora o OBV demonstra essa correção, mas tranquilo, uma correção sadia até a média móvel, né? E poderá dar continuidade que o ativo também na tendência primária está em alta, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos melhores fechamentos aqui. Itasa, 4,69 de alta no dia de hoje. Muito bonito, olha só, acompanhando o rompimento, né? E aqui o OBV também rompendo os topos anteriores, dando continuidade, muito bonito. E aí Itasa replicando o movimento lá do Ibovespa, né? Itasa 4 replicando o movimento do Ibovespa. Vamos dar uma olhada nesse setor de... Ó, BPAC 11 falhando o rompimento, tá? A gente operou também o BPAC, a gente saiu no rompimento do topo. Agora, uma shooting star aonde, Matheus? Numa região importante, né? Uma região de topo histórico, uma região muito importante que deu essa falha de rompimento, contudo, olha só o OBV, olha a continuidade do OBV desse movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui no volume. Forte volume, e aí geralmente esses fortes volumes aqui dão acompanhamento para o preço, para os vendedores terem batido toda essa barra aqui, eles tiveram que vender muito, 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 por isso esse volume expressivo aqui de negociação, tá? Vamos indo de banco, Sambi 11, rompendo também, né, uma resistência importante, e aí veja só o impulso, uma resistência, né, que já tínhamos ali, lembrando que um suporte, uma resistência são válidos a partir do terceiro toque, que é a mesma metodologia utilizada para uma linha de tendência de alta ou de baixa, que ela ganha validade a partir do terceiro toque, já era uma resistência, né, passada aqui, ó, que ocorreu em 2021, em 2020, ocorreu em 2019, aquela testou próximo em 2019 também. Então o preço acumulou, já vinha de uma tendência de alta, né? O preço vinha se desenvolvendo numa tendência de alta aqui, ó. Vendedores conseguiram fazer uma correção em duas pernas, formando aqui um padrão de correção com fundo mais baixo, tá? E aí a gente depois teve uma barra compradora, possibilitando aqui uma intenção de fundo duplo, deixando um gap em aberto, que era a região de vácuo, que o preço poderia ir testar, e ele foi aqui no movimento de duas pernas, né? Depois lateralizou, trabalhou uma barra abaixo da média móvel de 20 períodos, a segunda barra não conseguiu romper, depois veio um forte movimento, tá? E esses movimentos aqui me chamam muito a atenção, porque foi um movimento que enfraqueceu essa pernada toda de alta, tá? Então a gente pode ter aqui alguma falha para ter uma correção um pouco mais profunda, até 31,19 aqui seria factível, tá? BBDC, Bradesco, Bradesco estava numa região lateral, né? Nesse movimento aqui também, em duas pernas, fez um topo duplo, pagou esse topo duplo aqui, né? Essa amplitude, depois do rompimento. E aí nós temos, lembra lá da teoria de Down, uma tendência válida até que hajam sinais de reversão. Sinais de reversão não é o preço de fechamento fechar abaixo de fechamentos anteriores relevantes. E aí o preço aqui veio fechar esse gap, formou aqui um fundo duplo mais alto e começou
a ter aquela penada para até testar esses topos, testar esse gap. Nós tínhamos um outro gap em aberto aqui, que era um magneto para o preço. Depois que ele fechou, entra o quê? Oferta. Por quê, Matheus? Região de oferta, gaps. Gaps são regiões que ficaram, ordens em aberto, que a liquidez aqui é capturada, vendedores começam a vender, e olha só que eles fizeram um sell-off em duas pernas, botando barras abaixo da média móvel de 20 períodos, fechando gaps anteriores aqui também, para depois fazer esse movimento de rompimento em duas pernas, tá? Muito bonito para quem pegou o rompimento, amplitude do volume, acompanhando a movimentação. Ativo tá bacana. Vamos ver o Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3, ela estava derivando aqui dessa linha. Nós tínhamos uma linha de tendência, né, uma figura mais ampla aqui pelo gráfico diário, né, um padrão triangular, e esse padrão está tentando esse rompimento, tá? Mas não rompeu o topo aqui, ó. Que é importante essa região dos 23,45 aqui, aí superando a gente pode vir testar os 25,59, tá? Mas não é isso que aconteceu agora, contudo o volume acompanhando também, tá? Há uma entrada de capital, vamos olhar aqui pelo OBV, se o dinheiro esperto entrou também, o dinheiro esperto entrando junto, ó, superando topos anteriores, tá? Contudo, ainda distante até pelo OBV também dessa máxima aqui. Então pode ser que a gente tenha uma leve correção para o OBV se ajustar e aí sim confirmar esse rompimento. Mini índice deu boas possibilidades no dia, né? Depois nos 5 minutos formou essa bandeira aqui final, mas a gente teve muitos testes bons de entrar, né, no preço, rompimentos, bons deslocamentos, então foi um dia muito bom de fazer dinheiro. E o dólar, mini dólar, entrando, né, dentro do movimento aqui, porque a gente tinha um preço trabalhando numa linha de canal e tentou esse rompimento da linha de tendência de baixa, falhou e está retomando novamente, tá? Então provavelmente a gente possa ter aí o dólar também trabalhando a patamares mais baixos, perfeito? Bom, muito obrigado a todos. Esse foi o nosso fechamento de mercado de quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, com o oferecimento da Avel Trader. Se você não é inscrito no canal, te inscreve no canal e ativa o sininho, te vejo